Que passam vibe de pobre. Vamos começar com ir muito arrumado pro shopping. Gente, é só pobre que se arruma pra ir pro shopping. Rico tá preocupado em comprar. O pobre é o rolê do mês. E ali na Riachuelo, olhar o preço. Tipo, gente, as divas que vão de salto alto pro shopping. Amor, coloca um tênis. Tenha pena de você. Bolsa falsificada. Gente, dispensa comentários, né? É sempre uma diva que ganha um salário mínimo. Você sabe que ela ganha um salário mínimo e ela tá ali com uma bolsa com a Gucci estampada bem grande. Vibe de pobre. Gente, investe em bolsas de marcas mais baratas. É muito mais hit. Andar com camiseta de político. Isso exala proletariado numa escala 6x1 de um jeito que vocês não imaginam. Cria o cenário. Você tá na parada de ônibus, você olha pro lado, tem um gayzinho com uma camiseta vermelha com o Lula estampado. Esperando o ônibus 7 da manhã pra ir trabalhar. A vibe é de pobre porque talvez de fato sejam pobres como a maior parte do Brasil. Eu queria falar um pouco sobre essa coisa da vibe de pobre. E eu não conheço a criadora do início, o vídeo tem até um tom meio cômico, enfim, não é sobre a opinião dela, não é sobre isso, mas é sobre essa coisa da vibe de pobre que é muito comum de se escutar. E de se escutar independentemente da classe social, né? Essa coisa da vibe de pobre, parece pobre, coisa de pobre, é muito comum de se escutar por aí. E especificamente nas redes sociais parece que existe uma permissividade maior para falar isso de um jeito um pouco mais agressivo. Novamente, né, não estou dizendo que o vídeo do início foi muito agressivo, novamente, ele tem até um tom meio cômico, mas eu achei que era um ótimo mote porque foi um vídeo mais direto e exemplifica muito bem. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência pela Unifesp e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. A vibe de pobre, ela existe muito porque a pobreza, o sujeito pobre, é muito ligado à deselegância, falta de modos, principalmente. Tem até um termo para isso, eu não sei se hoje ele ainda significa a mesma coisa, mas o termo fubanga era algo direcionado principalmente a mulheres que não tinham modos, que não sabiam se vestir e que eram feias. E principalmente era um termo assim de uma classe média falando de pobre. A vibe de pobre que se fala hoje, talvez há 20 anos, era aquilo que se dizia quando se falava fubanga. Geralmente quando a gente fala de distinção social, o que vem à cabeça é carrão, o que vem à cabeça é morar num lugar muito bem localizado, o que vem à cabeça é ter uma casa com escultura, quadro, o que vem à cabeça é ter um diploma de ensino superior numa faculdade caríssima. Esse tipo de coisa, né? Fazer viagens para a Europa, ficar temporadas na Europa, ter uma casa em outro país, etc, etc, etc. Coisas que são muito icônicas e que talvez simbolizem essa distinção de classe de uma maneira assim mais na cara. Ei, deixa eu te dar um recado rápido. Hoje nós vivemos numa sociedade do consumo, em que a nossa felicidade, a maneira como nós nos portamos, a nossa cultura e a sociedade estruturalmente, ela é conduzida e construída em cima do consumo. Isso é uma tese de Zygmunt Bauman. E se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, curso do Colunas Tortas, Como Entender a Sociedade do Consumo segundo Zygmunt Bauman, link na descrição e no comentário fixado. Ministrado por mim, com certificado, acesso vitalício e se você tiver alguma dúvida, é só falar comigo e a gente pode conversar. Todos os inscritos no curso podem trocar ideia tranquilamente para matar suas dúvidas comigo. Se você gosta do Colunas Tortas, apoie o Colunas Tortas e se inscreva no curso. De novo, link na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas talvez no dia a dia, aquilo que mais tenta ser uma demonstração de diferença de classe são essas pequenas coisinhas, essas coisas micro, sabe? Essas micro coisinhas do dia a dia que envolve o reconhecimento e, ao mesmo tempo, o conhecimento de quem pertence a uma classe alta, baixa, média, mesmo que muitas vezes esse conhecimento ou reconhecimento seja muito mais relacionado a um imaginário que se tem dessa classe do que realmente a esta classe. Pegando como mote o exemplo de ir para o shopping arrumado, né? A pessoa vai para o shopping arrumada porque, de fato, muitas vezes é o único rolê mais ou menos elegante que se tem. E de fato, muitas vezes, talvez seja o único lugar um pouco fora do cotidiano que se vai num fim de semana, num mês, por exemplo.
E muitas vezes ir ao shopping não vai ser a atividade da pessoa que é pobre para ir lá fazer compra, mas sim para andar um pouco, conversar, trocar ideia, andar, de repente comprar uma camiseta no máximo. Porque de fato, se é pobre, de fato se é pobre. Mas a grande coisa, e a coisa mais interessante disso tudo, é que uma pessoa que é pobre, que nasceu num contexto de pobreza, está numa classe empobrecida, nasceu num bairro empobrecido, num bairro com pouca infraestrutura, mesmo que ela evite as coisinhas que passam vibe de pobre, ainda assim será perceptível que ela não pertence aos espaços onde estão aquelas pessoas da chamada classe média alta ou da classe alta. Porque a performance linguística e a performance do corpo são dois tipos de performance que também classificam as pessoas em classes diferentes e são conhecidas e reconhecidas dentro dessas classes. O jeito de andar, o jeito de se portar, o jeito de falar, a maneira como usa ou não as gírias, a maneira como usa ou não dialetos específicos da região, a maneira como você vai se relacionar com uma pessoa que te serve, como você vai se relacionar com uma pessoa que você está servindo e por aí vai. Tudo isso é conhecido e reconhecido, mesmo que seja de um jeito, com muitas aspas, instintivamente, por aqueles que pertencem a determinados grupos, a determinadas classes e a determinadas frações de classe. Então você não precisa nem realmente saber quais são, assim, por escrito, quais são as regrinhas de quem é rico, de quem é pobre. Você já sente a estranheza no próprio cotidiano, na cotidianidade, né? Na performance linguística, no jeito de falar e na performance do corpo, no jeito de se portar. É por isso que, assim, a vibe de pobre é uma coisa que, se é colocada como um conselho para quem é pobre, para quem não tem a vibe de pobre, dificilmente não vai ter. Não se engane, você que é uma pessoa pobre, muito provavelmente ninguém acha que você não é e você não deveria parecer não ser, porque não se trata disso. Até porque parecer não ser pobre dá uma coisa de, assim, de estar numa posição inferior hierarquicamente, socialmente, talvez até moralmente, que é quase como se rebaixar ao julgamento arbitrário de um outro numa posição superior. E isso eu acho que é a vida se definhando pouco a pouco. E talvez seja o tipo de coisa que eu não costumo dar conselho, mas se for para dar um, talvez seja o tipo de coisa que ninguém precisa, nem deveria fazer, tudo bem?